Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor nos concedeu. Hoje quero te acompanhar em uma oração muito especial, baseada em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Uma palavra que tem o poder de transformar o medo em coragem, a fraqueza em força e a solidão em certeza da presença constante de Deus. Quantas vezes você acordou sentindo que não conseguirá enfrentar mais um dia, que suas forças se esgotaram, que o peso é grande demais para carregar sozinho? Deus fala diretamente ao teu coração nesta manhã. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Esta promessa não é apenas para ontem ou para amanhã, mas para este exato momento em que você me ouve agora. Escreva nos comentários: Deus me sustenta, para que juntos possamos formar uma comunidade de fé e apoio mútuo. Eu te convido a permanecer comigo até o final desta oração, porque o Senhor preparou uma palavra específica para você. Um encontro que vai renovar suas forças e te levantar de todo o desânimo. Esta manhã será diferente, porque hoje vamos entregar tudo nas mãos do Deus que promete não apenas nos acompanhar, mas nos sustentar firmemente. Prepare seu coração para receber o toque restaurador do Senhor, aquele que te levanta quando já não tens forças para ficar de pé. Respire fundo e saiba que o melhor ainda está por vir nesta oração que vai transformar o teu dia inteiro. Começar o dia com a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, é mais que uma leitura bíblica. É abraçar uma realidade espiritual transformadora. Quando Deus diz, não temas, Ele não está minimizando nossos problemas, mas nos lembrando de que sua presença é maior que qualquer circunstância. O contexto histórico deste versículo revela que Israel estava em cativeiro, vivendo dias de incerteza e aparente abandono. Mas Deus irrompe com esta palavra poderosa de sustento e fortalecimento. A expressão, porque eu sou contigo, não é uma promessa condicional, é uma declaração de fato. Não importa o vale que você esteja atravessando, o Senhor já está lá com você, sustentando cada passo. Quando Ele diz, eu sou o teu Deus, está estabelecendo um relacionamento pessoal e intransferível. Não é um Deus distante, mas o teu Deus. Aquele que conhece teu nome, tuas lágrimas, tuas lutas mais secretas. Esta manhã é o momento perfeito para renovar esta aliança, para lembrar que você não está sozinho nesta jornada. O Senhor promete 3 ações específicas: fortalecer, ajudar e sustentar. Não é apenas uma, mas uma tríplice garantia de que Ele age em nosso favor. Pense em quantas vezes você já sentiu que ia cair, mas algo te sustentou. A promessa de fortalecimento que Deus oferece em Isaías não é uma força temporária ou superficial, mas um poder que vem diretamente do trono celestial e se manifesta em nossa fragilidade humana. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele estava ecoando esta mesma verdade de Isaías. Deus não espera que sejamos fortes por nós mesmos, para então nos ajudar. Ele entra justamente onde nossa força acabou, onde não temos mais condições de continuar sozinhos, e ali se manifesta de forma poderosa. A palavra ajudo no original hebraico traz a ideia de alguém que vem ao lado e assume parte da carga. Não é um Deus que apenas observa de longe, mas que se envolve ativamente em nossa situação. Ele se faz presente nas pequenas e grandes batalhas do nosso dia, nas decisões que precisamos tomar, nos relacionamentos que precisamos restaurar, nas portas que precisamos ver abertas. E quando Deus diz, te sustento, Ele está falando de uma mão firme que segura, que não deixa cair, que mantém de pé mesmo quando tudo parece conspirar para nos derrubar.
é como uma criança que está aprendendo a andar e tem a mão firme do pai que não a deixa cair no chão. Esta palavra de Isaías nos ensina que a vida cristã não é ausência de problemas, mas presença constante de Deus em meio a eles. Quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que passaram por situações impossíveis e foram sobrenaturalmente sustentadas pelo Senhor. Não foi porque eram mais fortes ou mais especiais, mas porque se apegaram a esta promessa de que Deus as sustentaria. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, está escrito que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Presente significa que Ele não está ausente, não está distraído, não está ocupado demais para cuidar de você. Esta manhã é um convite para você parar de tentar ser forte sozinho e permitir que o Senhor seja a tua força, a tua ajuda, o teu sustento. Não é sinal de fraqueza admitir que você precisa de Deus. Pelo contrário, é o início da verdadeira força espiritual que transforma vidas. O Senhor não te reprova por estar cansado. Ele te convida a descansar nele. Não te critica por estar com medo, mas te lembra que Ele está ao teu lado. Começar o dia reconhecendo esta verdade muda completamente nossa perspectiva. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com corações abertos, prontos para receber a promessa de sustento que vem do Teu trono eterno. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, que nossas forças são limitadas e que muitas vezes chegamos ao fim de nós mesmos. Mas é justamente neste lugar de rendição que o Teu poder se manifesta com maior intensidade. Obrigado por não nos abandonar nos momentos de fraqueza, por não virar o rosto quando caímos, por não nos rejeitar quando falhamos. Tu és o Deus que levanta o caído, que restaura o quebrantado, que renova as forças do cansado. Hoje queremos abraçar a promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, não apenas como uma leitura bonita, mas como uma realidade viva que transforma nossa manhã e todo o nosso dia. Que estas palavras penetrem profundamente em nosso espírito e nos encham de uma certeza inabalável de que não estamos sozinhos nesta jornada. Pai Celestial, Tu que conheces cada pensamento que passa por nossa mente ao despertar, cada preocupação que nos assalta antes mesmo de sair da cama, cada medo que tenta paralisar nossos passos, nós Te entregamos tudo isso agora. Queremos começar este dia não com o peso das nossas ansiedades, mas com a leveza da Tua presença. Tu dizes para não temermos porque Tu és conosco. E isso significa que não há situação onde estejamos sem a Tua companhia. Seja no trabalho, em casa, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, em qualquer lugar que pisarmos hoje, Tu já estás lá esperando por nós. Que esta consciência da Tua presença constante nos liberte do medo que paralisa, da angústia que sufoca, da solidão que entristece. Não queremos viver acorrentados pelo temor, mas libertos pela fé em Tua palavra. Fortalece nossa confiança, Senhor, para que possamos enfrentar este dia com coragem renovada pelo Teu Espírito. Senhor, Tu prometes ser o nosso Deus, e isso significa que entraste em aliança conosco, que assumiste o compromisso de cuidar de cada área de nossas vidas. Não és um Deus distante ou indiferente, mas um Pai amoroso, que se importa com os menores detalhes. Hoje, clamamos para que esta verdade se torne mais real em nossos corações do que qualquer circunstância difícil que enfrentamos. Quando olharmos para os problemas, que vejamos primeiro a Ti, que és maior que tudo. Quando as más notícias chegarem, que nos lembremos de que nada te pega de surpresa. Tu já sabias de tudo antes de acontecer e já preparaste o caminho de vitória. Que possamos descansar na segurança de que servimos a um Deus soberano que tem controle absoluto sobre todas as coisas. Nada escapa às Tuas mãos, Senhor, e por isso podemos confiar plenamente em Ti.
Ensina-nos a viver cada hora deste dia na consciência de que Tu és o nosso Deus pessoal. Pai, Tu prometes nos fortalecer e é exatamente disso que precisamos nesta manhã. Muitos de nós acordamos sem forças para enfrentar mais um dia, com o corpo cansado, a mente exausta, o coração ferido pelas batalhas de ontem. Mas Tu não exiges que tenhamos forças próprias para vir a Ti. Pelo contrário, Tu nos convidas a vir como estamos, fracos e necessitados. Pedimos que derrames sobre nós o Teu poder fortalecedor, que renoves as nossas forças como as da águia, que nos capacites a fazer o que sozinho seria impossível. Onde há cansaço físico, renova a energia do corpo. Onde há esgotamento emocional, restaura a alegria da alma. Onde há fadiga espiritual, reacende a chama da fé. Não queremos depender de estimulantes externos para ter energia, mas queremos que a nossa força venha diretamente de Ti. Que possamos experimentar hoje o que significa ser fortalecidos no homem interior pelo Teu Espírito Santo habitando. Senhor, abençoa nossas famílias nesta manhã. Pedimos que cada lar seja tocado pela Tua presença fortalecedora e sustentadora. Onde há conflitos, traz paz. Onde há distância emocional, restaura a proximidade. Onde há palavras duras, ensina a comunicação amorosa. Que os pais sejam fortalecidos com sabedoria para educar, paciência para compreender, amor para abraçar. Que as mães sejam sustentadas em suas múltiplas tarefas, que não lhes falte ânimo nem disposição. Que os filhos cresçam no temor do Senhor, protegidos de todas as influências negativas deste mundo. Pedimos proteção especial sobre as crianças, que sejam guardadas em seus caminhos, nas escolas, nas brincadeiras, em todo lugar. Que nenhum mal se aproxime delas e que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Onde há casamentos em crise, derrama graça para a restauração. Onde há pais e mães solteiros lutando sozinhos, envia ajuda. Pai Celestial, levantamos diante de Ti as necessidades profissionais desta comunidade de fé. Muitos começam este dia sem saber como será, enfrentando incertezas no trabalho, medo de demissão, sobrecarga de tarefas, ambientes hostis. Pedimos que Tu sejas a força que os capacita a exercer suas funções com excelência, mesmo em meio às dificuldades. Que tenham sabedoria para tomar decisões corretas, criatividade para resolver problemas, discernimento para lidar com pessoas difíceis. Abençoa aqueles que hoje estão desempregados, que acordam sem ter para onde ir, sentindo-se inúteis e desvalorizados. Lembra-os de que o valor deles não está no trabalho, mas em serem Teus filhos. E enquanto esperam, abre portas que ninguém pode fechar. Conecta-os com as oportunidades certas. Prepara o caminho. Que hoje seja o dia em que alguém receba a tão esperada ligação, o e-mail de aprovação, a notícia que mudará tudo. Senhor, Tu prometes nos ajudar, e sabemos que esta ajuda é prática e real, não apenas teórica. Pedimos que nos ajudes nas pequenas e grandes decisões deste dia. Quando estivermos em dúvida, ilumina o caminho. Quando estivermos confusos, traz clareza. Quando estivermos pressionados, dá serenidade. Ajuda-nos a escolher as palavras certas nas conversas importantes, a ter as reações adequadas nas situações desafiadoras, a manter a calma nos momentos de tensão. Que a Tua ajuda se manifeste de formas tão concretas que não tenhamos dúvida de que foste Tu quem agiu. Sabemos que muitas vezes Tu ages através de pessoas. Então pedimos que envies as pessoas certas no momento certo para nos ajudar. E que nós também sejamos instrumentos da Tua ajuda na vida de alguém hoje. Que não passemos indiferentes pela dor alheia, mas que sejamos sensíveis a perceber quem precisa de uma palavra, de um abraço, de ajuda. Pai,
Toca a área da saúde nesta manhã. Tantos corpos estão doentes, tantas mentes estão perturbadas, tantas emoções estão feridas. Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova. Pedimos cura física para os que enfrentam doenças crônicas, dores constantes, diagnósticos difíceis. Que o teu poder de cura flua através do tratamento médico, que os remédios façam efeito, que os exames tragam bons resultados. Para aqueles que hoje terão consultas médicas, que os profissionais tenham sabedoria extraordinária para diagnosticar e tratar corretamente. Pedimos também cura emocional, porque sabemos que muitos estão com a mente cansada, lidando com depressão, ansiedade, traumas do passado. Que o teu Espírito Santo seja o grande terapeuta que alcança os lugares mais profundos da alma e traz restauração. Liberta os que estão presos em vícios e dependências, rompe as cadeias que os prendem, dá força para dizer não. Senhor, sustenta os nossos passos hoje. A promessa de que tu nos sustentas significa que não vamos cair, não vamos ser derrubados, não seremos vencidos pelas adversidades. Quando o inimigo tentar nos fazer tropeçar, tu nos segurarás. Quando as circunstâncias tentarem nos derrubar, tua mão firme nos manterá de pé. Pedimos que este sustento seja experimentado de forma prática hoje. Que quando a tentação vier forte, sintamos a força de resistir. Que quando o desânimo bater à porta, lembremos das tuas promessas. Que quando a vontade de desistir tentar nos dominar, renovemos o compromisso de continuar. Sustenta especialmente aqueles que estão passando por provações extremas, que perderam pessoas queridas, que receberam notícias devastadoras, que estão no limite de suas forças. Que sintam hoje que não estão caindo porque tuas mãos eternas os sustentam por baixo, firmes e seguras, impedindo a queda e o desmoronamento. Pai Celestial, abençoa os que hoje tomarão decisões importantes. Decisões sobre relacionamentos, sobre mudanças de cidade, sobre investimentos financeiros, sobre tratamentos de saúde, sobre o futuro dos filhos. Pedimos que o teu Espírito Santo os guie com sabedoria sobrenatural, que possam discernir claramente qual é a tua vontade. Fecha as portas que não devem ser abertas e abre amplamente aquelas que fazem parte do teu plano perfeito. Que ninguém tome decisões precipitadas, movidas por emoções do momento, mas que haja ponderação, oração e paz no coração. Quando a paz de Deus estiver presente, que sigam em frente com confiança. Quando houver inquietação no espírito, que esperem. Ensina-nos a distinguir entre a tua voz e outras vozes que tentam nos confundir. Que sejamos como ovelhas que conhecem a voz do pastor e não seguem a voz de estranhos. Guia cada passo, cada escolha, cada caminho que seguirmos. Senhor, pedimos que nos ensines a viver este dia com gratidão. Quantas bênçãos já recebemos e nem sempre paramos para agradecer. Obrigado pelo ar que respiramos, pela vida que pulsa em nosso peito, pelo alimento que temos, pelo teto sobre nossa cabeça. Obrigado pelas pessoas que nos amam, pelos amigos verdadeiros, pela família que nos apoia. Obrigado pelas oportunidades que se apresentam, pelas portas que se abrem, pelas respostas de oração que recebemos. Perdoa-nos por tantas vezes murmurarmos pelo que falta e nos esquecermos de agradecer pelo que temos. Que a gratidão seja a nossa primeira reação ao acordar, antes mesmo de pensar nos problemas do dia. Que possamos contar as bênçãos uma por uma e reconhecer que são muito mais numerosas que as dificuldades. Ensina-nos a ter um coração grato, mesmo nos dias difíceis, porque sabemos que até nos vales tu estás conosco, e isso já é motivo suficiente para a gratidão. Pai, protege nossos caminhos hoje. Pedimos proteção sobre todos os que sairão de casa para trabalhar, estudar, fazer compromissos. Que haja segurança nas ruas
nos transportes públicos, nas estradas. Guarda-nos de acidentes, de assaltos, de toda violência urbana. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada filho teu e os livrem de todo mal. Protege especialmente aqueles que trabalham em profissões de risco, que enfrentam perigos diariamente. Que voltem para casa sãos e salvos ao final do dia. Pedimos também proteção espiritual, que nenhuma arma espiritual forjada contra nós prospere, que todo plano do inimigo seja desfeito. Cobre-nos com o sangue de Jesus, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, que estejamos revestidos da armadura de Deus, prontos para resistir no dia mau. Protege nossas mentes de pensamentos destrutivos, nossos olhos do que contamina, nossos ouvidos de palavras negativas. Senhor, fortalece nossa fé hoje, que não sejamos movidos pelas circunstâncias, mas firmados na rocha que é Cristo. Que quando vier a tempestade, não sejamos como a casa construída na areia que desaba, mas como a casa na rocha que permanece firme. Aumenta nossa confiança em Ti, mesmo quando não entendermos o porquê das coisas. Ajuda-nos a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, mesmo quando a situação parece contrária. Que nossa fé não seja abalada pelas notícias ruins, pelas portas que se fecham, pelos atrasos das respostas. Ensina-nos a esperar no Senhor com paciência, sabendo que o Teu tempo é perfeito. Que não percamos a esperança nos dias escuros, mas mantenhamos acesa a chama da fé que ilumina qualquer escuridão. Que hoje sejamos testemunhas vivas de que vale a pena confiar em Ti, que nada é impossível para quem crê, que a fé realmente move montanhas quando está alinhada. Pai Celestial, pedimos que nos enchas do Teu amor hoje, que este amor transborde de nosso coração e alcance as pessoas ao nosso redor. Que sejamos canais do Teu amor para alguém que está precisando de um abraço, de uma palavra de encorajamento, de um gesto de bondade. Ensina-nos a amar como Tu amas, sem condições, sem julgamentos, sem preconceitos. Que consigamos ver as pessoas com os Teus olhos, enxergando além das aparências e dos erros, vendo o potencial que existe em cada vida. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos magoaram, a liberar os que nos devem, a restaurar relacionamentos quebrados. Que o amor seja a nossa maior motivação, mais forte que o desejo de estar certo, de ser reconhecido, de ter razão. Que possamos amar os fáceis e os difíceis de amar, os próximos e os distantes, os parecidos e os diferentes. Que o mundo saiba que somos Teus discípulos pelo amor que demonstramos uns pelos outros. Senhor, abençoa as finanças de cada pessoa que ora contigo nesta manhã. Onde há dívidas, envia estratégias de pagamento. Onde há desemprego, abre portas de provisão. Onde há salários insuficientes, multiplica o pouco. Tu és o Deus que provê, que multiplica pães, que faz azeite transbordar, que envia corvos com alimento. Pedimos que a provisão venha de formas esperadas e inesperadas, que surpresas boas cheguem, que recursos apareçam. Ensina-nos a administrar bem o que temos, a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, a confiarmos que na Tua economia nunca falta. Liberta-nos da ganância, do apego ao dinheiro, da ansiedade pela prosperidade, que saibamos viver contentes em qualquer situação, seja na abundância ou na escassez, porque nossa suficiência vem de Ti. Que as necessidades básicas não faltem em nenhum lar hoje, que haja pão na mesa, remédio quando precisar, recursos para o essencial da vida. Pai, pedimos sabedoria para administrar bem este dia. Que saibamos priorizar o que é importante, delegar o que pode ser delegado, deixar para depois o que não é urgente. Que não sejamos consumidos pela pressa, nem pela ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, uma tarefa por vez, um desafio por vez. Quando sentirmos que é demais,
Lembra-nos de parar, respirar e buscar tua presença. Que encontremos momentos de pausa em meio à correria, instantes de silêncio no meio do barulho, espaços de oração entre uma atividade e outra. Que não cheguemos ao final do dia exaustos por termos corrido atrás do vento, mas satisfeitos por termos investido nosso tempo no que realmente importa. Ajuda-nos a dizer não quando necessário, a estabelecer limites saudáveis, a cuidar de nós mesmos enquanto cuidamos dos outros. Que haja equilíbrio entre trabalho e descanso, entre fazer e ser. Senhor, pedimos por aqueles que estão enfrentando batalhas invisíveis hoje, lutas que ninguém vê, dores que não se pode tocar, medos que não se pode medir. Para os que acordaram com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, com a alma ferida, queremos dizer que não estão sozinhos. O Senhor vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada dor. Pedimos que o consolo do Espírito Santo seja uma realidade tangível hoje, que estas pessoas sintam um alívio, uma paz que não se explica, uma força que não sabem de onde vem, mas que as sustenta. Toca os que lutam contra pensamentos suicidas, que não veem saída, que perderam a esperança. Mostra a eles que a vida vale a pena, que há futuro, que há propósito. Envia pessoas certas para falarem palavras de vida, para estenderem a mão, para serem ponte entre o desespero e a esperança. Que ninguém chegue ao ponto de não retorno, mas que encontre em ti razões para continuar. Pai Celestial, terminamos esta parte da oração agradecendo porque sabemos que tu nos ouves. Não são palavras jogadas ao vento, mas súplicas que chegam ao teu trono de graça. Confiamos que estás agindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Sabemos que tuas promessas são sim e amém, que o que disseste se cumprirá, que não há palavra tua que volte vazia. Que esta certeza nos sustente ao longo do dia, nos momentos de dúvida, nos instantes de dificuldade. Que lembremos que começamos o dia entregando tudo a ti e que por isso podemos ter paz, porque está tudo nas tuas mãos. Não queremos sair desta oração do mesmo jeito que entramos. Queremos ser transformados pela tua presença, renovados pela tua palavra, fortalecidos pelo teu Espírito. Que assim seja, Senhor, em cada coração que clama a ti. Senhor, continuamos clamando a ti porque sabemos que ainda há muito a ser entregue em tuas mãos. Pedimos agora pelos relacionamentos que serão testados hoje. Haverá conversas difíceis, decisões que afetarão outras pessoas, momentos de tensão. Pedimos que sejas o mediador em cada diálogo, que tuas palavras saiam de nossa boca, que teu amor guie nossas reações. Onde houver mal-entendidos, traz esclarecimento. Onde houver mágoas acumuladas, libera perdão. Onde houver distância emocional, restaura a proximidade. Que os casamentos sejam fortalecidos hoje, que maridos e esposas se lembrem do amor que os uniu. Que namorados construam relacionamentos saudáveis baseados em respeito e valores corretos. Que amizades verdadeiras sejam preservadas e falsas sejam reveladas. Pedimos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, paciência com os que nos testam, graça para os que nos ferem, sem saber o que fazem com suas palavras. Pai, abençoa os profissionais de saúde que hoje cuidarão de vidas, médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, todos que trabalham para aliviar dor e restaurar saúde. Que tenham sabedoria para diagnosticar corretamente, mãos hábeis para tratar com precisão, corações compassivos para consolar com amor. Protege-os também de contaminações, de esgotamento físico e emocional, de burnout, que encontrem significado em sua missão de cuidar, que não percam a sensibilidade mesmo diante de tanto sofrimento diário. Abençoa especialmente aqueles que hoje realizarão cirurgias, que suas mãos sejam guiadas sobrenaturalmente.
os que darão diagnósticos difíceis, que tenham palavras certas e sensibilidade, os que trabalham em pronto-socorro, que tenham energia para atender cada emergência com excelência. Pedimos também pelos pacientes em hospitais agora, que sintam a tua presença naqueles quartos, que tenham melhoras. Senhor, levantamos os educadores diante de ti. Professores que hoje entrarão em salas de aula cansados, muitas vezes desvalorizados, lidando com indisciplina e falta de recursos. Renova o amor deles pela educação, reacende a paixão por fazer diferença na vida dos alunos. Dá-lhes criatividade para ensinar de formas que captem atenção, paciência para repetir quantas vezes for necessário, autoridade para manter a ordem sem perder o respeito. Abençoa também os alunos, que tenham concentração para aprender, motivação para estudar, sabedoria para absorver conhecimento. Protege as escolas de violência, de bullying, de toda influência negativa. Que sejam ambientes seguros onde crianças e jovens possam desenvolver seu potencial. Que os pais se envolvam mais na educação dos filhos, acompanhando tarefas, participando de reuniões, sendo parceiros dos professores. Que a educação seja valorizada como merece em nossa sociedade. Pai Celestial, pedimos pelos que trabalham na segurança pública, policiais, militares, guardas, agentes penitenciários, todos que arriscam suas vidas para proteger outros. Guarda-os em suas missões, protege-os de balas, de ataques, de emboscadas, que voltem para suas famílias ilesos ao fim de cada plantão. Dá-lhes discernimento para agir com justiça, sem abuso de autoridade, mas também com firmeza necessária. Livra-os da corrupção que assola instituições, mantém íntegros os que querem fazer o bem. Pedimos também por bombeiros que arriscam vidas entrando em incêndios, socorrendo vítimas. Que tenham equipamentos adequados, treinamento suficiente, proteção sobrenatural para paramédicos e socorristas que chegam primeiro em acidentes, que tenham calma sob pressão, conhecimento para agir rápido, que salvem muitas vidas hoje, que seus esforços não sejam em vão, que vejam frutos do trabalho arriscado que desempenham diariamente. Senhor, falamos agora sobre os idosos. Tantos estão sozinhos, esquecidos, em asilos ou casas vazias. Pedimos que sintam que têm valor, que suas vidas ainda têm propósito, que não são descartáveis, que recebam visitas, telefonemas, demonstrações de carinho, que sejam tratados com a dignidade que merecem depois de tanto que viveram e contribuíram. Abençoa os que cuidam de idosos, que têm paciência dia após dia, ajudando com banho, comida, remédios. É um trabalho cansativo que muitas vezes não tem reconhecimento. Fortalece cuidadores, sejam familiares ou profissionais. Que não se esgotem, que encontrem alegria no servir. Pedimos pelos idosos que estão doentes, com Alzheimer, Parkinson, outras condições degenerativas. Que não sofram, que tenham conforto, que sintam amor mesmo quando não conseguem mais expressar. Que suas famílias encontrem forças para acompanhar o processo difícil de ver alguém querido se despedindo aos poucos. Pai, abençoa as gestantes, mulheres que carregam vida, que estão gerando milagres dentro de si. Pedimos gestações saudáveis, sem complicações, com acompanhamento médico adequado, que os bebês se desenvolvam perfeitamente, que não falte nenhum nutriente, que não haja malformações. Para as que têm gestações de risco, aumenta os cuidados, multiplica a atenção médica, opera milagres onde a medicina tem limitações. Que o momento do parto seja tranquilo, que não haja sofrimento além do necessário, que mães e bebês saiam bem. Abençoa também os pais, que estejam presentes, apoiando, participando, que se preparem não só financeiramente, mas emocionalmente para a chegada do filho.
Para os casais que tentam engravidar sem sucesso, abre ventres, cura a infertilidade, realiza sonhos de maternidade e paternidade. Consola os que já perderam bebês, que carregam dor de abortos, natimortos. Cura estas feridas profundas que não se veem, mas doem. Senhor, pedimos pelos jovens nesta manhã, adolescentes e jovens adultos que enfrentam pressões intensas em tantas áreas. Pressão acadêmica para passar em vestibulares, pressão social para se encaixar, pressão estética para ter corpos perfeitos, pressão digital para ter muitos seguidores. Ajuda-os a encontrar identidade em Ti e não nestas coisas passageiras. Que não se percam tentando ser quem não são, mas descubram quem Tu os criaste para ser. Protege-os de relacionamentos abusivos, de vícios que tentam capturá-los, de ideologias que confundem. Dá-lhes discernimento além da idade, sabedoria nas escolhas, coragem para serem diferentes quando necessário. Que não tenham vergonha de Te seguir, mesmo quando colegas zombam. Levanta uma geração radical para Ti, que não se envergonhe do Evangelho, que transforme ambientes por onde passar. Que sejam luz em escolas, faculdades, trabalhos, trazendo Tua presença onde ainda. Pai Celestial, clamamos pelos que estão presos, alguns justamente, outros injustamente, mas todos precisam de Ti. Não os esqueças entre grades e muros. Leva Tua luz aos lugares mais escuros do sistema prisional. Que encontrem salvação mesmo na prisão, que suas vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Para os que estão presos injustamente, opera justiça, revela verdades, abre portas legais para a libertação. Para os culpados, gera arrependimento genuíno, desejo de mudança real, não apenas remorso temporário. Protege-os de violência dentro das cadeias, de facções que dominam, de toda a opressão. Que programas de ressocialização funcionem, que quando saírem tenham chances reais de recomeçar. Abençoa familiares de presos que sofrem o estigma, que lutam para manter visitas, que não abandonam, apesar de tudo. Conforta filhos que crescem sem pai ou mãe por causa da prisão, que estas ausências não se transformem em traumas permanentes ou repetição de padrões. Transforma histórias que pareciam sem saída. Mostra que, Senhor, pedimos pelos que trabalham com animais, veterinários que curam, pessoas que resgatam abandonados, ativistas que lutam contra maus tratos. Abençoa seu trabalho de cuidar da criação. Pedimos também pelos próprios animais, que sofrem tanto nas mãos de humanos cruéis. Protege os domésticos de abusos, os silvestres de caça ilegal, os de fazenda de tratamento desumano. Tu criaste cada espécie com propósito, deste a Adão responsabilidade de cuidar. Perdoa-nos por tantas vezes falharmos nisso. Que haja mais consciência sobre bem-estar animal, mais leis que protejam, mais fiscalização que funcione. Para as famílias que têm pets e os amam como membros da família, abençoa estes companheiros que trazem alegria, que ensinam amor incondicional, que consolam em solidão, que vivam saudáveis e por muitos anos. Quando chegar hora de partir, que donos tenham coragem para decisões difíceis e paz para aceitar que é hora de deixar. Pai, falamos dos que enfrentam vícios, álcool que destrói famílias, drogas que escravizam jovens, jogos que arruinam financeiramente, pornografia que distorce sexualidade, redes sociais que viciam a atenção. Tantas formas de dependência que prendem pessoas. Pedimos libertação, força para buscar ajuda, humildade para reconhecer problema, que tratamentos sejam acessíveis e eficazes, que grupos de apoio sejam verdadeiros e acolhedores, que familiares não desistam de quem amam apesar das recaídas. É uma batalha longa e difícil, mas nada é impossível para ti.
Quebra cadeias hoje, liberta cativos, restaura o que foi roubado por anos de vício. Que histórias de superação inspirem outros a buscarem liberdade também. Pedimos proteção especial para os que estão em recuperação agora, que conseguem vencer a abstinência dia após dia. Sustenta-os nos momentos de fraqueza, cerca-os de influências positivas, afasta gatilhos que podem fazer tropeçar. Que reconstruam vidas, recuperem relacionamentos, reencontrem dignidade perdida. Senhor, abençoa empreendedores que hoje acordam com sonhos no coração, donos de pequenos negócios lutando para sobreviver, autônomos buscando clientes, pessoas com ideias inovadoras precisando de oportunidades. Multiplica os poucos recursos que tem, abre portas para novos contratos, conecta com parceiros certos. Que negócios prosperem de forma honesta, gerando renda e emprego. Dá sabedoria para decisões estratégicas, criatividade para soluções, coragem para arriscar quando necessário. Protege de golpes, de parceiros desonestos, de armadilhas financeiras, que consigam equilibrar vida pessoal e profissional, não sacrificando família no altar do sucesso. Abençoa também consumidores que valorizem pequenos negócios locais, que entendam que por trás de cada empreendimento há famílias dependendo dele. Que haja economia aquecida, dinheiro circulando, oportunidades surgindo, que o trabalho honesto seja recompensado sempre. Pai Celestial, pedimos pelos artistas, músicos, pintores, escritores, atores, dançarinos, todos que expressam criatividade que vem de Ti. Que não se percam buscando fama, mas usem talentos para a Tua glória. Protege-os de indústria que explora, de contratos abusivos, de pressões que destroem saúde mental. Que arte seja ferramenta de transformação social, que toque corações, que faça pensar, que traga beleza para mundo tão feio. Levanta artistas cristãos que não tenham vergonha de declarar fé, que influenciem cultura positivamente. Que música gospel seja de qualidade. Que não imite apenas mundo, mas traga algo genuinamente transformador. Abençoa compositores recebendo inspiração divina para letras que ministrem, cantores com vozes que levem adoração, instrumentistas com habilidade que glorifique. Que a arte cristã não seja vista como inferior, mas como referência de excelência que aponta para Criador. Senhor, clamamos pelos refugiados, pessoas que tiveram que deixar tudo para trás, fugindo de guerras, perseguições, desastres, que encontrem abrigo seguro, que sejam recebidos com compaixão e não com xenofobia. Ajuda países anfitriões a terem políticas humanitárias, burocracias que não tornem processo impossível. Abençoa organizações que auxiliam refugiados com documentação, moradia, trabalho, idioma novo, que possam reconstruir vidas em paz, criar filhos com segurança, sonhar novamente. Protege mulheres e crianças refugiadas, especialmente vulneráveis a abusos, que famílias separadas por guerra ou migração forçada possam se reencontrar. Consola os que perderam tudo, que carregam apenas memórias e trauma. Cura PTSD de quem viveu horrores de conflitos. Que um dia possam voltar para casa, mas enquanto não, que sintam que o mundo não os esqueceu, que há pessoas lutando por seus direitos, orando por suas necessidades hoje. Pai, pedimos por missionários em campos difíceis, os que levam o evangelho a tribos isoladas, países fechados, regiões perigosas. Protege-os sobrenaturalmente, que nenhum mal os alcance. Provê todas as necessidades, que não falte sustento para continuar em missão. Dá saúde em lugares sem hospital adequado, proteção em lugares sem lei. Abençoa famílias que também sacrificam conforto para estar na obra. Filhos de missionários crescendo longe de cultura original. Aprenda a amar ambas culturas.
que vejam frutos do trabalho dos pais, que não sintam que sacrifício foi em vão. Levanta mais obreiros para a seara, que não há suficientes para tanta necessidade. Que jovens respondam chamado missionário, que sejam enviados e sustentados por igrejas fiéis. Que países fechados abram para evangelho, que perseguição diminua, que mais povos ouçam sobre Jesus. Que missões cresçam não apenas em número, mas em qualidade, com preparo adequado, estratégias eficazes, respeito por culturas locais, parcerias sábias com igrejas nativas quando possível. Senhor, abençoa os que trabalham com tecnologia. Programadores criando aplicativos que facilitam vida. Engenheiros desenvolvendo inovações que resolvem problemas. Cientistas pesquisando curas para doenças. Que usem inteligência que tu destes para bem da humanidade. Protege-os de usar conhecimento para mal, de criar coisas que viciam ou destroem. Dá sabedoria ética em dilemas que tecnologia traz. Que inteligência artificial seja ferramenta útil e não ameaça. Que avanços científicos respeitem vida humana desde concepção até morte natural. Pedimos por pesquisadores buscando cura para câncer, Alzheimer, doenças raras. Que tenham breakthroughs, descobertas que salvem milhões. Que recursos para pesquisa não faltem, que interesse comercial não impeça que tratamentos cheguem a quem precisa. Abençoa também desenvolvedores de jogos, criadores de conteúdo digital, designers. Que tragam entretenimento saudável, que não explorem vícios, que não promovam violência ou imoralidade, que mídia digital seja usada para espalhar coisas boas também. Pai Celestial, pedimos pelos que servem na política, governantes de cidades, estados, países, que tenham temor de Deus, que governem com justiça, que busquem bem comum e não apenas interesses próprios. Livra-os de corrupção que mancha tanto a política. Dá sabedoria para decisões que afetam milhões, compaixão pelos mais vulneráveis, coragem para fazer o certo mesmo sob pressão. Abençoa legisladores criando leis justas, juízes aplicando justiça com imparcialidade, servidores públicos trabalhando com dedicação, que políticas públicas sejam eficazes, que recursos sejam bem aplicados, que haja transparência em gestão. Pedimos por países em crise política, que encontrem estabilidade, nações em guerra, que paz prevaleça, lugares com ditaduras, que liberdade chegue, que líderes mundiais tenham sabedoria para decisões que afetam o planeta inteiro, que guerras cessem, que diplomacia triunfe, que diálogo substitua violência sempre. Senhor, abençoa comunicadores, jornalistas buscando verdade, apresentadores levando informação, influenciadores digitais com milhões seguindo, que tenham responsabilidade com a plataforma que têm, que não espalhem fake news, que checarem fatos antes de compartilhar. Protege liberdade de imprensa onde está ameaçada. Dá coragem para denunciar injustiças, mesmo com riscos. Pedimos por influenciadores cristãos que usam redes sociais para bem, que não estejam só atrás de números, mas genuinamente querendo fazer diferença. Que conteúdo que produzem edifique, que exemplo que dão inspire positivamente. Liberta os que estão presos em busca de validação por likes, que medem valor próprio por engajamento. Que redes sociais sejam ferramentas e não prisões, que conectem ao invés de isolar, que informem sem viciar. Dá sabedoria para pais administrarem uso de tecnologia de filhos, estabelecendo limites saudáveis. Protege crianças de conteúdo inapropriado, de predadores online, de cyberbullying. Que ambientes digitais sejam mais seguros para todos. Pai, pedimos pelos que trabalham com justiça social, advogados defendendo pobres gratuitamente, assistentes sociais ajudando vulneráveis, ativistas lutando por direitos.
Que não desanimem diante de tanta injustiça, que vejam vitórias mantendo motivação. Abençoa ONGs, fazendo trabalho que governo não faz, que recursos não faltem, que voluntários sejam fiéis. Pedimos por combate à corrupção, que verdade venha à luz, que culpados sejam punidos, que sistemas mudem. Que haja justiça para pobres também, não apenas para ricos que pagam advogados caros, que presos injustamente sejam soltos, que inocentes não sejam condenados. Pedimos por reforma no sistema prisional, que seja realmente sobre ressocialização e não apenas punição. Que ex-presidiários encontrem oportunidades ao sair, que sociedade não os condene para sempre. Que ciclos de violência sejam quebrados, que vingança dê lugar à restauração onde possível. Senhor, encerramos esta parte da oração colocando diante de Ti toda a terra. Tantas necessidades, tanta dor, tanto sofrimento, mas também tanta beleza, tanta bondade, tanto amor. Obrigado por cada pessoa que se levanta hoje para fazer diferença no mundo, que não cruza braços diante de injustiça, que estende mão para quem precisa. Multiplica estes esforços, que pequenos gestos se tornem grandes transformações. Que hoje seja dia de milagres, de respostas, de portas abertas. Que alguém receba a cura que esperava, emprego que precisava, reconciliação que ansiava. Que teu reino venha, tua vontade seja feita, na terra como no céu. Confiamos que estás no controle, mesmo quando parece caos. Sabemos que teus planos são maiores que entendemos, que teus caminhos são mais altos que nossos. Descansamos em tua soberania enquanto continuamos orando, crendo, esperando. Que assim seja, Pai, em cada vida, cada situação, cada necessidade. Pai Celestial, continuamos derramando nosso coração diante de Ti, porque ainda há muito que precisa do Teu toque. Pedimos agora pelos casais que desejam filhos, mas não conseguem. A dor da infertilidade é profunda. Cada mês que passa sem gravidez traz nova decepção. Consola estes corações, dá esperança renovada. Abre ventres que a medicina diz estarem fechados. Tu és o Deus do impossível, o mesmo que deu filho a Sara quando já tinha passado idade. Que histórias de milagres se repitam hoje, que exames mudem, que tratamentos funcionem, que adoções se concretizem. Sustenta financeiramente os que gastam fortunas em fertilização. Que recursos não faltem para continuar tentando. Dá sabedoria para saber quando insistir e quando aceitar outros caminhos como adoção. Acima de tudo, que identidade não seja definida por conseguir ou não ter filhos, mas por serem teus filhos amados, independente de tudo mais que venha. Senhor, abençoa os que trabalham em turnos noturnos. Enquanto a maioria dorme, eles estão acordados mantendo o mundo funcionando. Seguranças vigiando, enfermeiros cuidando de pacientes, motoristas transportando cargas, atendentes de call center resolvendo problemas. Protege a saúde deles, que é afetada por dormir quando deveria estar acordado. Que consigam descanso adequado durante o dia, apesar de barulhos. Que não desenvolvam doenças por trabalhar contra relógio biológico. Abençoa famílias que se adaptam a horários diferentes, que mal se veem. Que momentos juntos sejam de qualidade, mesmo que sejam poucos. Que filhos entendam porque pai ou mãe dorme quando voltam da escola. Que trabalho noturno seja valorizado e bem remunerado, não visto como inferior. Pedimos proteção extra em deslocamentos noturnos. Que transportes sejam seguros, que ruas não sejam perigosas, que ninguém seja assaltado indo. Pai, clamamos pelos que sofrem com doenças mentais, depressão que tira a cor da vida, ansiedade que paralisa, pânico que apavora, bipolaridade que desestabiliza, esquizofrenia que confunde realidade.
Que encontrem tratamento adequado, profissionais competentes, medicação que funcione, que não haja estigma impedindo buscar ajuda, que igrejas sejam acolhedoras e não julgadoras. Muitos sofrem em silêncio com vergonha de admitir, com medo de serem vistos como fracos na fé. Muda esta cultura que não entende que doença mental é tão real quanto física. Sustenta familiares que convivem e muitas vezes não sabem como ajudar. Dá paciência para acompanhar tratamento longo, esperança quando nada parece melhorar. Protege os que têm pensamentos suicidas, que não cheguem a tentar, que busquem ajuda a tempo. Liga pessoas aos canais de prevenção quando precisarem. Que ninguém se sinta tão sozinho a ponto de achar que o mundo estaria melhor. Senhor, pedimos pelos que foram abusados, sexual, física, emocionalmente, verbalmente. Traumas que marcam para a vida inteira, que roubam inocência, que destroem autoestima. Cura estas feridas profundas que não se veem, mas doem tanto. Que consigam confiar novamente, amar novamente, viver plenamente apesar do passado. Que terapia seja eficaz, trazendo restauração. Que encontrem comunidades seguras, onde possam compartilhar sem julgamento. Pedimos justiça contra abusadores, que sejam punidos, que não façam mais vítimas. Protege crianças especialmente vulneráveis, que adultos ao redor sejam atentos a sinais, que denúncias sejam levadas a sério. Que sistemas de proteção funcionem efetivamente. Abençoa os que trabalham em delegacias especializadas, que tratem vítimas com dignidade. Casas de abrigo que acolhem mulheres fugindo de violência doméstica, que sejam lugares verdadeiramente seguros. Transforma histórias de dor em Pai Celestial. Abençoa os que cuidam do meio ambiente. Cientistas alertando sobre mudanças climáticas, ativistas defendendo florestas, pessoas comuns fazendo escolhas sustentáveis. Que esforços não sejam em vão, que ainda há tempo de reverter danos. Perdoa-nos por tanto que destruímos da criação, por poluir rios, desmatar florestas, extinguir espécies. Dá sabedoria para governos criarem políticas ambientais eficazes. Muda coração de empresários para que lucro não seja mais importante que planeta. Educa a população para pequenas ações que, somadas, fazem diferença. Que haja mais consciência sobre consumismo, desperdício, poluição. Protege oceanos de plástico, florestas de desmatamento, animais de extinção. Abençoa projetos de reflorestamento, limpeza de praias, energias renováveis. Que inovações tecnológicas ajudem e não piorem situação. Que próximas gerações herdem mundo onde ainda possam viver com qualidade, com água limpa. Senhor, pedimos pelos que perderam empregos recentemente. Choque de demissão inesperada, medo de contas que não vão poder pagar, vergonha de contar para a família. Sustenta-os emocionalmente neste período difícil, que não percam esperança. Abre novas portas rapidamente, que período de desemprego seja curto, enquanto buscam, que economias não se esgotem, que contas essenciais sejam pagas, que não percam moradia por atraso de aluguel. Protege saúde mental, que sofre muito com desemprego, que não caiam em depressão, que usem tempo para se requalificar se necessário, aprendendo novas habilidades. Que percebam este tempo como transição e não fim. Abençoa agências de emprego, conectando pessoas certas com vagas certas. Empresas que estão contratando, que processos seletivos sejam justos. Que discriminação por idade, raça, gênero não determine quem é contratado, mas competência. Que oportunidades surjam para quem quer recomeçar. Pai, abençoa os trabalhadores rurais, agricultores familiares que produzem alimento que chega às nossas mesas, que acordam cedo, trabalham duro sob sol ou chuva. Que colheitas sejam abundantes, que pragas não destruam, que tempo colabore.
Protege de secas prolongadas e de chuvas excessivas. Que consigam vender produção a preços justos, não sendo explorados por atravessadores. Que tenham acesso a crédito rural quando precisarem, a tecnologias que aumentem produtividade. Abençoa a agricultura familiar que alimenta tantos. Pedimos também por trabalhadores em fazendas que não sejam explorados, que tenham direitos trabalhistas respeitados, que vivam com dignidade. Que trabalho escravo seja erradicado, que fiscalização funcione. Protege de acidentes com máquinas agrícolas, de picadas de animais peçonhentos, de todos os perigos do campo. Que a terra seja produtiva, que o campo não seja abandonado, que nova geração. Senhor, clamamos pelos que estão em situação de rua, vidas que por diversas razões terminaram nas calçadas, sem teto, sem comida garantida, sem dignidade básica. Que encontrem abrigo, especialmente em dias de frio ou chuva. Que programas sociais os alcancem oferecendo oportunidades reais de sair das ruas. Que não sejam invisíveis para a sociedade que passa indiferente. Muda nossos corações para vermos neles seres humanos com histórias, não apenas pedintes incomodando. Que consigam documentos perdidos necessários para trabalhar, que tenham acesso a banho e roupas limpas para entrevistas. Protege mulheres em situação de rua, especialmente vulneráveis à violência sexual. Crianças que não deveriam estar nas ruas, que sejam resgatadas. Idosos que deveriam estar sendo cuidados, que não morram de frio ou fome. Abençoa os que trabalham em centros de acolhida, que distribuem sopão, que oferecem serviços. Pai Celestial, pedimos pelos que lutam contra doenças raras, famílias inteiras mobilizadas buscando tratamento que nem existe ainda, gastando tudo tentando ajudar. Consola estes corações que veem pessoas amadas definhar sem poder fazer muito. Que pesquisas avancem, que tratamentos sejam desenvolvidos, que não falte verba para doenças que afetam poucos, mas que para estas famílias é tudo. Que medicamentos órfãos sejam acessíveis, que não custem fortunas. Sustenta financeiramente famílias gastando tudo com tratamentos caros. Que campanhas de arrecadação sejam bem-sucedidas. Une famílias passando por situações semelhantes, que compartilhem experiências, que se apoiem mutuamente. Que milagres aconteçam, que o impossível se torne possível. Dá forças extras para cuidadores que não têm descanso, que dedicam vida inteira ao cuidado. Que saibam que não estão sozinhos, que tu vês cada esforço, cada lágrima, cada sacrifício silencioso. Senhor, abençoa casais adotivos abrindo corações e lares para crianças precisando de família. Que processos sejam mais rápidos, que burocracia não impeça tanto. Que preconceitos com adoção tardia ou de crianças com necessidades especiais diminuam. Que mais crianças saiam de abrigos. Prepara coração de adotantes para desafios, que amor vença dificuldades. Abençoa crianças sendo adotadas, que se adaptem às novas famílias, que formem vínculos saudáveis. Cura traumas de abandono ou institucionalização. Que encontrem nos pais adotivos o amor incondicional que todo filho merece. Pedimos também por adoção interracial, que seja normalizada, que crianças negras não esperem anos sendo preteridas. Que preconceito não determine quem merece família. Abençoa famílias multiétnicas lindamente diversas. Que sociedade seja mais acolhedora com adoção, apoiando ao invés de criticar. Que mais pessoas considerem adotar ao invés. Pai, pedimos pelos que trabalham de madrugada preparando pães em padarias, entregando jornais, limpando ruas. Trabalho invisível que poucos veem, mas que faz cidade funcionar. Que sejam valorizados e bem pagos. Protege-os nos deslocamentos noturnos, em ruas escuras e perigosas. Que voltem para casa em segurança.
Abençoa padeiros acordando quando todos dormem, para que tenhamos pão fresco de manhã. Garis limpando ruas para que acordemos em cidade limpa. Entregadores de jornal pedalando em qualquer tempo. Trabalhadores de frigorífico em turnos da madrugada. Vigilantes noturnos mantendo segurança. Operadores de máquinas em fábricas que não param. Todos que sacrificam sono e convívio familiar para que serviços essenciais não parem. Que saúde seja preservada apesar de horários difíceis. Que sejam honrados como Senhor. Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.